pessoal, boa noite. Primeiramente, agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. O objetivo do webinar, a gente está numa situação extraordinária, em que a gente tem a situação da quarentena, e a gente buscou, pensando já no nosso futuro, trazer a cada dia 2 palestrantes para falarem um pouco, tanto da sua experiência dentro da universidade quanto fora dela. Então, eu vou pedir primeiramente que os 2 palestrantes se apresentem, para que a gente possa iniciar aqui o nosso debate. Então, pessoal, boa noite. Me chamo João Vitor, eu tenho 23 anos, sou formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Campina Grande e atualmente estou, na verdade, na Eton de Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ibson, tenho 24 anos, me formei aí na Engenharia Mecânica na UFCG, me formei esse ano. Hoje eu sou engenheiro mecânico de manutenção aqui no consórcio de alumínio do Maranhão, que é a Alumar. É um consórcio, né, formado por 3 multinacionais do ramo da alumina e do alumínio, onde a majoritária é a Alcoa. Então, já apresentados os nossos 2 palestrantes, eu gostaria de perguntar primeiro a você, Ibsen, que já está aí na tela, o que é que você faz exatamente no dia a dia da empresa? Bem, eu sou engenheiro de manutenção, né? A engenharia de manutenção aqui na fábrica, ela é meio que segmentada, né? A gente tem vários braços dentro das áreas, onde um deles é a parte de estratégia da manutenção mesmo. Por exemplo, a gente tem um equipamento, qual é o tipo de manutenção que esse equipamento tem que ter, qual é a periodicidade, quais são as peças que tem que trocar periodicamente, a estratégia de manutenção em si, né? Tem também a parte das melhorias da área, né? Porque o engenheiro de manutenção aqui na empresa, ele trabalha tanto nessa parte estratégica, mas também em projetos de melhoria da área, assinaturas de laudos técnicos, né? Responsabilidades técnicas. Então, é um trabalho bem dinâmico. Sim. O que é que eu faço aqui na Eton, né? Eu acho, na minha apresentação, e Wilson falou da empresa, eu acho que eu não comentei um pouco sobre o que realmente é a Eton, o que a gente faz aqui em Caxias. Mas a Eton, assim como um grupo consórcio de alumínio aí, da Alcoa, como o Wilson falou, é uma multinacional, é americana a empresa. A gente aqui em Caxias, na verdade, a Eton ela trabalha com gerenciamento de energia. No Brasil são 5 plantas, 4 estão instaladas no estado de São Paulo e 1 aqui no Rio Grande do Sul, que é em Caxias, né? Aqui em Caxias a gente está no grupo veículos da planta, e dentro do grupo veículos a gente tem um subgrupo chamado transmissões, e aí a gente faz aqui transmissões agrícolas. Então, basicamente, o produto que a gente vende aqui em Caxias do Sul para os nossos clientes são caixas de transmissões para tratores e colheitadeiras. E além desses 2 componentes que eu falei de caixa de transmissão, a gente também faz algumas peças avulsas. A gente fala que são peças de intercompany, que a própria Eton lá dos Estados Unidos manda algumas peças para a gente aqui em Caxias fazer, porque a gente tem algumas máquinas que são diferenciadas, tá? Mas o que exatamente eu faço aqui em Caxias, né? Eu comecei ano passado como estagiário, em janeiro de 2019, e atualmente agora eu estou como planejador de manutenção. Eu trabalho na área de PCM, que é planejamento e controle de manutenção. Dia a dia eu estou fazendo toda a estratégia de manutenção das nossas plantas. A gente trabalha com cerca de 310 equipamentos de usinagem, de forjaria, de tratamento térmico, retífica, tudo isso que a gente vê também na faculdade. São diversas máquinas e durante todo o ano a gente tem que trabalhar para fazer manutenções nessas máquinas, nesses equipamentos. Então, basicamente, hoje eu faço um cronograma, eu tenho um cronograma de janeiro a dezembro, para planejar principalmente as manutenções preventivas e preditivas, tá? Manutenções corretivas, quem fica mais responsável hoje é o supervisor de manutenção da nossa planta. Não sei se vocês sabem bem a definição de cada uma dessas manutenções, mas só resumindo aqui, manutenção corretiva é aquela que a gente apaga o fogo, né? A máquina parou, quebrou, a gente vai e manda o manutentor para corrigir aquilo, libera a máquina imediatamente. A manutenção preventiva, como o nome já próprio diz, a gente tem que prever alguma coisa para evitar com que a máquina falhe. Então a gente faz manutenções periódicas, como o Ibson falou. Essas manutenções, a depender do equipamento, a depender do fabricante, ela pode ser por tempo, mas também pode ser por horas de trabalho. Depende muito do equipamento também, né, do que a gente está trabalhando. E tem a manutenção preditiva, que a gente fala com uma manutenção sistemática que vai realmente analisar as condições de funcionamento do equipamento. Vai fazer análise de termografia, análise de vibração, análise de ultrassom, para realmente ver como é que aquela máquina está e ver se realmente precisa fazer algum tipo de manutenção para que não tenham problemas futuros e não atrapalhe a produção. Eu fico nessa área de planejamento de preventivo e preditivo, então eu vou fazer levantamento de informações dessas máquinas, ver o que a máquina precisa ser feito,
quais peças que precisam ser compradas, tenho que alinhar com os manutentores o que vai ser feito. Então, toda essa minha rotina, desde que eu chego na empresa até o final do dia, né? E aliado a isso, eu acho que hoje todas as empresas elas têm muitas solicitações que é projetos de melhoria contínua. Isso aí eu vou falar mais na frente, mas aliado toda essa parte de planejamento e manutenção, aqui na planta de Caxias eu desenvolvo alguns projetos de melhoria contínua para a fábrica. São levantadas necessidades que a fábrica tem, seja na parte de engenharia, seja na parte de infraestrutura, seja o que for, ou na parte de produção mesmo. E aí são designados alguns projetos para algumas pessoas e para os setores, e a gente tem algumas metas para serem batidas. Por exemplo, redução de custos. Chega num setor, a gente precisa reduzir custo de 700 mil nesse ano. Daí a gente lista alguns projetos para desenvolver de melhoria, para reduzir custo também para a empresa. Assim, vocês falaram muito sobre como vocês atuam, o que vocês fazem. Quando vocês ingressaram na empresa, tinha alguém para estar auxiliando vocês? A empresa forneceu algum curso de capacitação? Como foi essa adaptação de vocês na indústria? Cara, quando eu cheguei aqui em Caxias, primeiro ponto mais alto, assim, foi quando eu cheguei para fazer a entrevista, né? Dinâmica de grupo e entrevista, que é bem padrão de qualquer processo seletivo. Foi bem, assim, impactante para mim, porque tinha eu e mais 25 pessoas, em média, mais ou menos. E todo mundo, quando foi se apresentar lá na frente, falou de alguma experiência, que foi solicitação do pessoal do RH. Vai ali na frente, se apresenta de onde tu vem, tua idade, qual curso que tu faz e tuas experiências. E todos os gestores lá atrás nos assistindo, né? E eu fui o único que falei que não tinha nenhuma experiência de trabalho. Para mim foi impactante escutar todo mundo dizendo: eu fiz estágio na área de engenharia em tal empresa, fiz estágio de manutenção em tal empresa, e os caras, tipo, estavam no 7º semestre. Isso é um diferencial grande que o pessoal daqui da região tem, porque a faculdade deles é no turno da tarde para noite, então amanhã, basicamente, eles passam trabalhando, entendeu? Estágio. E as faculdades que tem aqui em Caxias são todas particulares, então é bem diferente. E a gente, como faz faculdade federal, integral, a gente entra na faculdade às 8 e muitas das vezes sai às 8 da noite, né? Depende do que a gente faz. Mas enfim, foi bem difícil a adaptação no início, tá? Quando o cara me escolheu, que é o meu gestor hoje, ele perguntou: realmente tu quer ficar aqui trabalhando com nós? Quero. E assim, foi um processo muito difícil de adaptação para mim. Além de ser tudo novo, porque eu nunca tive nenhuma experiência, eu tive que pegar o ritmo, tipo, eu não podia perder tempo, eu não podia parar dentro da empresa para ficar estudando, entendeu? Então, o que eu tentei fazer foi, quando chegava em casa, tentar ver as coisas. Cara, eu tenho que ver isso aqui, lembrar disso aqui, e lá na hora eu perguntava, tem que perguntar. E levanta a mão, tem que ser sincero. Eu fui bem tranquilo para dizer: cara, eu nunca trabalhei com isso, sabe? Eu preciso da ajuda. Mas aí, assim, teve um pessoal que me ajudou bastante, mas também tem aquela galera que não ajuda, né? Isso é um problema muito grande, que é a questão técnica. Tu vem de uma faculdade, pouco conhecimento técnico, então tu às vezes quer dar uma opinião para Imagina um cara técnico que tá há 10 anos na empresa, tu quer dar tua opinião. Muitas vezes os caras botam a mão aqui e nem imagina o que é que tá falando, sabe? Nem quer escutar. E tu tem que saber lidar com essas coisas. Além da questão prática, técnica, também tem que saber lidar com as pessoas, né? Saber como chegar nas pessoas, ser humilde. Tudo isso contou pra mim na minha adaptação aqui. Foi bastante difícil, porque a gente... Na realidade, todos nós aqui, né? Eu acredito que todo mundo aqui faz engenharia mecânica ou algum outro curso na Universidade Federal do Campinas. Mas é bem complicado. Eu acho que demorou mais ou menos quanto tempo, assim, pra tu conseguir dizer: cara, agora eu tô adaptado, agora eu consigo lidar um pouco melhor sozinho? Eu acho que um semestre, eu acho que ali depois que passou de junho, eu me senti que eu tava mais adaptado, sabe? Mas aí esse ano, o ano 2009 fechou, e agora 2020 eu tô muito tranquilo, cara. Eu sei, assim, como proceder as coisas, sabe? Tudo, mas também calejei muito, sabe? Levei muito nas costas ano passado pra estar aqui. E tu, Iverson? Eu fiz o processo seletivo aí na UFCG, né? O pessoal foi fazer uma seleção. Eu saí da minha cidade às pressas aí, de 7 horas da manhã para chegar. Cheguei atrasado na seleção, só para assinar a lista. Aí voltei de tarde para fazer a seleção, mas deu certo, né? Então, sobre a adaptação, né? Eu já morava fora de casa, e eu acho que é a realidade de boa parte de vocês aí, sair de outras cidades para poder morar fora. Em termos de vivência fora de casa, eu não tive muito impacto, né? Mas na empresa, nos primeiros dias, eu sofri bastante, assim, as metodologias da empresa, né? Aqui é uma refinaria, né? A gente parte da bauxita, que é como se fosse um barro, para sair a alumina, que é o material que a gente reduz nas cubas eletrolíticas, né, para fazer o alumínio. Então, praticamente aqui eu tenho bombas, sistemas hidráulicos, tanques,
bastante coisa. Todo tipo de bomba que vocês imaginar tem aqui, até aquelas que a gente não dá nem importância na aula, né? Pensando, nunca vou ver essa bomba, mas existe. E são as que mais dão dor de cabeça. Então, no início, eu tive problema, assim, com o fluxo do processo, né? Primeiro que na área que eu trabalho é em torno de 2.000 equipamentos, só na minha área, mas equipamentos incluindo sensores, né? Sensores são considerados equipamentos aqui. Então, todo equipamento aqui, ele tem um tag, né? Esse tag é uma posição dentro da área da planta, né? Se ele fala 050 BA, 050 é o prédio que está localizado, BA é de bomba, aí fala um outro número lá que é a posição XY que está aquela bomba dentro do plano que é a área, né? Aí o pessoal falava muito isso aí, tal bomba deu problema, e eu, caramba, onde é essa bomba, o que é uma BA, o que é um FL, o que é um filtro. Então, bastante problema quanto a isso, né? A adaptação. Também eu tive um gestor, né? Sendo que esse meu gestor, ele estava em processo que a gente chama de assignment aqui, que é quando você desempenha uma função e é colocado meio que em teste em outra função, né, para desenvolver e ver se você realmente desenvolve habilidades para assumir aquele cargo. Aí eu fiquei numa área com uma pessoa que estava iniciando também, né, ela tinha acabado de se formar e estava iniciando a carreira. De apoio técnico, né, eu tinha que sempre recorrer para o meu gestor, que estava em outra área, tinha que pedir permissão para ele, né, para realizar certas mudanças, fazer algumas coisas que no início a gente fica bem receoso mesmo. A gente não sabe até onde a gente pode ir, né? Aí também, em termos de históricos de equipamento, né, a maioria das vezes a gente não sabe, assim, o pessoal manda uma mensagem no grupo do WhatsApp, né, que é uma ferramenta que tá em todas as empresas, tudo ajuda. Eles colocam a bomba, tá apresentando tal defeito, né? Naquele momento inicial, a gente não sabe ainda, rapaz, tá apresentando isso, pode ser isso. Então, no início, eu colei mesmo nos mecânicos, né? Sempre com humildade, falar com todo mundo da maneira correta, eles me ajudaram bastante. E também entra até uma dica, né, que acho que vai ser cena mais para frente, mas é a questão da postura um pouco mais técnica, né? Porque esse pessoal, ele tem que te enxergar como uma referência técnica para poder fazer o que tu tá indicando para ele. Aí no início a gente meio que vira mecânico mesmo, de ir para a área, de ver como é que eles fazem as manutenções, aprender o fluxo do sistema, né, para poder crescer profissionalmente. E sempre com a postura mais técnica para eles sentirem confiança nas dicas que a gente vai dar um pouco mais para frente, né? Em torno de 3, 4 meses eu já conhecia bastante a minha área, já estava adaptado a metodologia que a empresa utilizava, né, uma série de reuniões de alinhamento de manhã para poder passar as demandas e a gente resolver durante o dia, né? Continuando aqui, a gente tem as primeiras perguntas e era até um tema que a gente iria abordar. Quanto à universidade foi suficiente em relação ao preparo de vocês? Eu acredito que tanto quanto em disciplinas, quanto as experiências que vocês tiveram dentro da universidade, que foi importante para você no mercado de trabalho, quanto o que você acha que a universidade tem de carência, que você precisa correr atrás sozinho para poder lidar melhor na situação dentro da sua indústria? Em relação à universidade, eu costumo dizer que ela ensina o básico para a gente, e ela ensina muito onde as informações estão e onde você vai procurar quando surgir alguma necessidade. A parte da manutenção, né, que é o ramo que eu atuo, ela é bastante mista e uma caixinha de surpresas. A gente está dando foco em sistemas de bombeamento em um momento, aí chega um problema lá de rolamento, elementos de máquina que deu algum problema e a gente tem que se virar. Eu acho que a gente tem que ser bastante dinâmico, né, para poder absorver isso aí e realmente tentar aproveitar ao máximo as oportunidades que a universidade dá, né, em termos de experiência prática mesmo. A universidade, eu diria até que ela é bastante suficiente em termos inicial. Muitas coisas específicas a gente tem que se aprofundar um pouco. Um ponto que eu até hoje costumo fazer por exemplo, a gente sabe pelo clima que está na fábrica mais ou menos quais são os problemas que vão aparecer no dia seguinte. Por exemplo, o cara falou que está tendo um ruído estranho no equipamento, então você já suspeita que vai aparecer alguma falha em algum elemento de máquina, um rolamento, uma falta de lubrificação, alguma coisa, e a gente sempre dá uma olhada em casa, né, antes de chegar lá. Mas informações específicas realmente a gente tem que procurar. Informação de norma,
outras coisas. A gente não tem na cabeça, né? A universidade só dá uma base mesmo. No caso, só dá o norte inicial, né? O resto vai mais por conta de você atuando lá no setor da empresa. Isso mesmo.